Muito bem, pessoal. Seguindo com os riscos químicos, nesta aula abordaremos as ações desses agentes químicos no corpo do trabalhador. Nós já passamos pela aula de vias de absorção, onde nós aprendemos que as principais vias de absorção são a via respiratória e a via cutânea. Passamos pelas ações dos agentes químicos nesses aparelhos, no aparelho respiratório e cutâneo, sendo que a última aula nós falamos da ação dos agentes químicos sobre a pele. Nós vimos que a via respiratória é a principal via de absorção dos agentes químicos. Então foi por isso que fizemos uma aula sobre a ação local desses agentes químicos no aparelho respiratório, bem como a pele como a segunda via de absorção. Fizemos uma aula sobre a ação desses agentes químicos sobre esse aparelho cutâneo. Mas nós vimos que muitos agentes vão ter uma ação à distância, serão absorvidos pela via respiratória ou pela pele e irão agir no corpo. Após a sua absorção, alguns agentes vão ter ação local e sistêmica, ou seja, no corpo. Outros vão ser absorvidos e ter ação somente sistêmica, somente à distância. Então agora, nessa aula, nós trataremos das ações sistêmicas, ou seja, das ações no corpo desses agentes químicos. Mais uma vez, enfatizo que hoje nós temos cerca de 91 milhões de agentes químicos cadastrados na base do CAS. Nós já aprendemos o que é o CAS ou CAS, que é o órgão americano que registra agentes químicos, sendo que desses 91 milhões nós temos cerca de 8 mil principais no ambiente de trabalho. E vimos também que a cada dia são sintetizados e descobertos mais agentes químicos. Então a cada dia você pode ter o desenvolvimento de um novo veneno, de um novo produto industrial, de uma nova cola, de uma nova tinta, descobrindo algum produto de uma planta, enfim. Nós temos a todo instante o surgimento de mais agentes químicos que poderão estar presentes no ambiente de trabalho. E como que a gente poderia ensinar para vocês a ação de tantos agentes em todos os órgãos do corpo? Isso é impossível. Então essa aula terá o objetivo de mostrar como vocês buscarão informações de maneira organizada sobre os efeitos dos agentes químicos no organismo do trabalhador. É importante que a gente novamente saiba fazer a diferença entre o que é um agente insalubre, ou seja, nocivo, ou seja, faz mal à saúde. O termo insalubre, mais uma vez, quer dizer prejudicial à saúde, do que é ser um agente que faz jus ao adicional de insalubridade. Então nós vimos isso em várias aulas, que às vezes temos agentes que fazem mal à saúde, porém não dão direito ao adicional de insalubridade, porque não está definido na NR15, e somente os agentes que estão definidos na NR15 é que dão direito a esse adicional de insalubridade. Portanto, não adianta procurar somente os agentes químicos que estão na NR15. Então, nós vimos em uma das primeiras aulas como buscar esse agente nos vários sites, nos vários documentos, nos vários bancos de dados sobre agentes químicos no mundo. Vimos sobre buscar na ACGIH, no CAS, na NR15, no portal InChain,
no eChain Portal, nas FISPICs, na Common Chemistry, enfim. Quem não viu essa aula tem que ver essa aula porque é muito importante como buscar a nocividade, ou seja, o mal que pode fazer cada agente químico. E, como eu disse, são inúmeros agentes e todo dia sai um agente novo. A gente tem que buscar esse banco de dados. E aqui então eu gostaria de enfatizar que a ação dos agentes químicos no organismo do trabalhador ou no corpo do trabalhador poderá ser em inúmeros órgãos. Poderá ser no cérebro, poderá ser na tireoide, poderá ser no pulmão, no coração, no intestino, enfim, são inúmeros agentes com ações das mais diversas no corpo do trabalhador. Mas em especial, gostaria de chamar a atenção de 4 aparelhos. Primeiro aparelho, o aparelho respiratório, porque nós já vimos que os agentes são absorvidos pelo aparelho respiratório, portanto, muitas das doenças causadas por agentes químicos se desenvolverão no aparelho respiratório. Isso nós já vimos em aula passada. Muitas ações dos agentes químicos também serão sobre a pele, porque é uma área extremamente exposta, é o maior órgão do corpo, então a pele é um aparelho muito exposto a agente químico, então sofre também as consequências desses agentes químicos. Então esses 2 órgãos são primordiais e por isso tivemos aulas separadas para cada um deles. Mas enfatizo mais 2 órgãos que são essenciais nas ações dos agentes químicos no organismo do trabalhador. Em primeiro lugar, o fígado. E em segundo lugar, os rins. Então, eles são órgãos muito importantes no metabolismo, na tentativa de desintoxicar o organismo desses agentes químicos. Vou provar isso para vocês através do quadro da NR7. Então aqui nós temos o quadro 1 da NR7, que trata dos exames médicos necessários aos trabalhadores expostos a alguns agentes químicos. E aqui vocês vão ter uma boa noção do que é a ação do fígado e do rim frente à exposição aos agentes químicos. Vamos então ao quadro 1. Muito bem, estamos aqui no quadro 1 da NR7, que são parâmetros de controle biológico da exposição ocupacional a alguns agentes químicos. Então, neste quadro nós temos alguns agentes químicos principais que a NR7 define exames próprios para esses agentes. Nós vamos tratar desse quadro com mais detalhe na próxima aula, a aula de PPRA e PCMSO frente aos agentes químicos, mas aqui eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa interessante. Vejam bem, o trabalhador que está exposto a arsênico, ele vai fazer exame de urina dosando o arsênico na urina. Ora, vejam que nós estamos fazendo um exame de urina, portanto esse arsênico passou pelo rim. A mesma coisa o cádmio, que é um metal tóxico, cancerígeno. Vejam que o exame que a gente vai fazer é um exame de urina dosando o cádmio. E assim nós vamos ver que muitos dos agentes químicos nós vamos fazer exame de urina. E por que exame de urina? Exatamente porque o rim é o principal órgão de eliminação dos agentes químicos que entram no nosso corpo, dos chamados xenobióticos. Xeno quer dizer estranho, biótico à nossa vida. Então, são agentes estranhos ao nosso corpo. E o rim é o principal órgão na eliminação através da urina
dos agentes xenobióticos, dos agentes químicos estranhos ao nosso corpo. Vejam, muitos agentes você vai fazer o exame através da urina. Então, o rim é um órgão extremamente exigido na eliminação, na desintoxicação do trabalhador frente à exposição a algum agente químico. Portanto, aqui já fica uma lição de que o rim é um órgão a ser avaliado quando na admissão de algum trabalhador exposto a algum agente químico. Nós temos que saber se esse indivíduo tem um rim que funciona adequadamente, porque senão, se ele já tiver um problema renal, você ainda vai colocá-lo numa situação de risco ainda maior. Agora vejam bem outra coisa interessante deste quadro. Vejam, eu disse para vocês que se o indivíduo está exposto a arsênico, você pega a urina e dosa arsênico. Se você tem um trabalhador exposto a cádmio, você pega a urina e dosa cádmio. O cromo, você pega a urina e dosa cromo. Agora vamos ver outras situações. Peguei alguns exemplos aqui e botei em roxo. Quando o trabalhador está exposto a estireno, você vai pegar a urina dele e dosar ácido mandélico ou ácido fenilglioxílico. Opa, mas espera aí, eu não tenho que dosar o estireno? Por que eu tenho que dosar o ácido mandélico? Por que um trabalhador exposto a etilbenzeno, eu tenho que pegar a urina dele e dosar ácido mandélico e não dosar etilbenzeno? E assim por diante. Vamos ver mais uns casos. Olha aqui, o trabalhador exposto a tolueno, você vai pegar a urina e dosar ácido hipúrico. Uai, não seria tolueno? E quem está exposto a xileno? Você vai pegar a urina e dosar ácido metil hipúrico. Muito bem. Por que é isso? É exatamente aqui que entra o papel do fígado. O fígado, ele é um biotransformador de agentes químicos. Às vezes, esses agentes não são bem eliminados na urina na sua forma original. Então, você pega o estireno, ele não é bem eliminado pelo rim. Então, o fígado transforma esse estireno, destrói esse estireno em outras substâncias, e essas substâncias é que vão sair na urina. Então, há um metabolismo, um catabolismo, ou seja, uma transformação pelo fígado de algumas substâncias para que você possa eliminar esse agente ou pela bile do fígado ou pelo rim, através da urina. Então essa transformação ocorre no fígado, e o fígado tem esse papel importantíssimo na desintoxicação do organismo frente a agentes químicos. Então o fígado faz essa transformação, pode eliminar esse agente tóxico pela bile, a bile vai cair lá no seu intestino e ser eliminado. Vamos voltar ao slide para vocês verem. Então aqui está o fígado, aqui está a vesícula biliar e aqui o ducto biliar. O fígado produz a bile. Essa bile vai cair lá no seu intestino. Ela é responsável pela digestão da comida gordurosa, da gordura dos alimentos. Então a bile faz esse papel de dissolver, emulsificar a gordura que você se alimenta. Mas ela também elimina agentes químicos tóxicos que o fígado trabalhou. Então o fígado joga nessa bile, esses agentes vão cair no intestino e ser eliminados nas suas fezes. De outra maneira, o fígado vai transformar esse agente químico em outro tipo de agente que possa ser melhor eliminado pelo rim através da sua urina. Então vejam
que é importantíssimo, independente do agente químico, que nós tenhamos atenção especial com o aparelho respiratório, onde entram a maior parte desses agentes químicos, com a pele, que é o maior órgão do corpo e, portanto, o mais exposto aos agentes químicos, e com o fígado e o rim, que são os órgãos principais na eliminação desses xenobióticos, ou seja, desses agentes químicos estranhos ao nosso corpo. Então fica aí a dica de que seus trabalhadores expostos a agentes químicos devem ter esses órgãos em bom funcionamento para que possam ter a preservação de sua saúde. Bom, meus amigos, como é que eu poderia ensinar a vocês, diante de tantos agentes químicos, de tantas ações em tantos órgãos que poderia ocorrer com esses agentes químicos? Então, o que nós vamos fazer é direcionar vocês como pesquisar e como verificar a ação desses agentes no corpo do trabalhador. Em especial, os agentes mais conhecidos, já documentados como nocivos à saúde do trabalhador. E para começar isso, nós vamos começar entendendo o que é o CID-10. Todo mundo já ouviu falar do CID. Ah, cadê o CID do atestado? Né? O CID é Classificação Internacional de Doenças e versão 10. Nós já tivemos versão 1, 2, 3, essa atual é a versão 10 da Classificação Internacional de Doença, ou às vezes o pessoal também chama de Código Internacional de Doenças. Esse código, essa classificação, ela é utilizada em atestados médicos, em documentos médicos, ela é usada também na Previdência Social para fazer o nexo técnico epidemiológico previdenciário, que depois nós vamos ter uma aula sobre ele. Ela é usada lá na lista de doenças do trabalho que tantas vezes nós vimos. Então, o nosso estudo das doenças do corpo precisa conhecer o CID-10. Vamos entender um pouquinho como funciona o CID-10. Em primeiro lugar, ele é editado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e no caso nosso, da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço da Organização Mundial da Saúde para as Américas. O CID-10 é uma classificação internacional. Em qualquer lugar do mundo, você vai ter o mesmo código para uma determinada doença. Então aqui estão os códigos. As doenças infecciosas e parasitárias estão entre os códigos A00 a B99. Então, todas as doenças infecciosas e parasitárias vão ter alguns desses códigos. E assim por diante. Em segundo lugar, vem os tumores, quer sejam malignos ou benignos. Então, neoplasias, que são tumores, podem ser benignos ou malignos, estarão classificados entre os códigos C00 até o D48. E assim por diante, doenças do ouvido, doenças do aparelho digestivo, doença do aparelho geniturinário, doenças ligadas à gravidez. Enfim, a classificação internacional de doenças é uma classificação internacional que em qualquer lugar do mundo, por exemplo, M54.5 é dor na coluna baixa, dor na coluna lombar. Em qualquer lugar do mundo, M54.5 significa dor na coluna baixa, dor na coluna lombar. Então, é um código internacional e sempre vai respeitar essa numeração, um número precedido de uma letra. Então, por exemplo, doenças infecciosas e parasitárias. Nós vimos que é o primeiro capítulo, o capítulo 1. Então, se você pegar as doenças infecciosas e parasitárias, vai de A00 a B99. Por exemplo, dengue é uma doença infecciosa pelo vírus da dengue. O código dela é A90.
Tuberculose, uma doença infecciosa causada pelo bacilo de Koch. A15. Então vejam que é um código de doença infecciosa e parasitária. Então sempre entre A e B99. Doenças tumorais. Por exemplo, mioma do útero é um tumor benigno do útero, D25. Câncer de osso, C40. Então vejam que as doenças neoplásicas vão de C00 a D48. E assim por diante. Vamos ver o capítulo 13. É sobre doenças do aparelho osteomuscular e tecido conjuntivo. Mas eu não falei que câncer do osso é C40? É que câncer fica num capítulo à parte. Então aqui no capítulo de câncer, nós vamos ter câncer de útero, câncer de ovário, câncer de osso, de cérebro. Então o tumor de osso não fica no capítulo de osso. Então doenças osteomusculares, por exemplo, lombalgia, como eu disse, é M54.5. Lombalgia é dor lombar. Artrose do joelho, desgaste do joelho, M17. Então, os códigos das doenças osteomusculares vão de M00 a M99. Doenças do aparelho geniturinário, capítulo 14, vai de N de navio 00 a N99. Então, por exemplo, pedra nos rins é código N20. Lesões, envenenamentos e algumas consequências de causas externas. Então aqui entram os acidentes típicos do trabalho. Bateu, caiu, quebrou. Vai do SS a T98. Por exemplo, você sofreu um acidente de trabalho e fraturou a costela. S22. É uma doença do osso, porém foi um trauma, um acidente. Você quebrou. Fratura é quebrar. Fraturou a costela, S22. Fraturou o joelho, S82. Trauma do baço, aquele órgão que fica dentro da barriga, S36. Então vejam que os acidentes típicos, os traumas, as pancadas, estão entre o S00 e o T98. É muito importante que a gente conheça isso, apenas para entender como é que funciona o sistema de código internacional de doenças, porque muitas coisas que nós vamos aprender nesta aula vai seguir essa classificação. Muito bem, o DataSUS tem de graça, vocês podem baixar um Pesquiside, um programinha que você pesquisa o código da doença. Vocês podem fazer o download tanto nesse endereço que está aqui embaixo, como vocês também podem fazer o download desse Pesquiside na pasta que está dentro da bibliografia dessa aula. Então, logo abaixo dessa aula, você tem lá a bibliografia dessa aula e lá tem uma pasta CID-10. Baixem essa pasta, eu vou mostrar para vocês como é que é essa pasta agora mesmo e basta vocês colocarem essa pasta no computador de vocês que vocês vão ter esse programinha. Vamos ver como funciona. Vou abrir a pasta. Muito bem, quando vocês abrirem a bibliografia dessa aula, vai ter essa pastinha CID-10. Basta vocês copiarem essa pastinha para o computador de vocês e quando vocês abrirem essa pasta, vai ter esses arquivos. Se vocês clicarem nesse Pesquiside aqui, ele vai abrir o programinha assim. Vejam. Aqui nós estamos já no programa, chama Pesquiside. Nesse Pesquiside, você pode procurar o CID tanto pelo código, por exemplo, como eu disse, M54, você só usa 2 números. O terceiro, você vai ter que escolher entre os que aparecem. Então, M54 significa dorsalgia, M54.0 paniculite atingindo regiões do pescoço e do dorso. Então, como eu disse para vocês, M54.5, dor lombar baixa. E além disso, quando você clica em qualquer um desses CIDs, vamos clicar aqui, vem uma descrição sobre a doença. Então aqui, dor lombar baixa,
dor lombar, lumbago, exclui lumbago devido a deslocamento do disco, exclui lumbago com ciática, porque aí é M54.4. Enfim, basta você clicar em qualquer um desses CIDs que você terá uma breve explicação, descrição sobre o problema de saúde. Então aqui nesse programinha você pode procurar tanto pelo código, por exemplo, código R51. R51 é cefaleia. Cefaleia significa dor de cabeça. Então muitas vezes você vai receber um atestado escrito R51, que significa dor de cabeça. Você também pode procurar pela doença. Se você escrever cefaleia, vejam que vai aparecer vários códigos ligados à dor de cabeça. Cefaleia vascular, cefaleia tensional, cefaleia crônica, enxaqueca, enfim, todos os CIDs ligados à dor de cabeça. Por exemplo, se você botar a palavra músculo, ele vai pegar todos os códigos que tem alguma coisa ligada a músculo, tá? Então é um programinha bastante interessante, porque volta e meia a gente se depara com o Código Internacional de Doenças e a gente precisa às vezes saber procurar o que é, e esse programinha ajuda bastante a gente na busca desses códigos. Então, mais uma vez, é gratuito, vocês podem pegar tanto nesse site aqui do DataSUS e baixá-lo, ou baixem a pastinha que está na bibliografia desta aula. Então agora a gente já sabe o que é o CID-10, a classificação internacional de doenças versão número 10. E é esta classificação que vai nortear a gente na busca dos efeitos dos agentes químicos sobre o organismo do trabalhador. Veja bem, nós já vimos em várias aulas a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Nós vimos os agentes químicos e agentes físicos e a gente citou essa lista várias vezes nessas aulas, mostrando a relação de cada agente com as suas doenças. Pois bem, essa lista de doenças relacionadas com o trabalho do Ministério da Saúde, ele é uma lista editada pela Portaria 1339, de 18 de novembro de 99. E a base legal para essa lista está lá na Lei do SUS, na Lei 8.080, de 1990. Lá no seu artigo 6º, está assim escrito: estão incluídas ainda no campo da atuação do Sistema Único de Saúde. Parágrafo 3º. Entende-se por saúde do trabalhador, para fim dessa lei, um conjunto de atividades que destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos a riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, item 7, revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas do processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. Portanto, aqui está a base legal para a edição desta lista. Então, como nós aprendemos na aula de introdução à legislação trabalhista, nós vimos que primeiro nós temos uma lei criada pelo Legislativo, no caso a Lei 8.080 do SUS foi criada lá no Congresso Nacional, e o Ministério da Saúde, como parte do Executivo, então para executar o que diz a lei, cria a Portaria 1339, que lá no seu artigo 1º diz o seguinte: instituir a lista de doenças relacionadas ao trabalho a ser adotado como referência
dos agravos originados no processo do trabalho, no Sistema Único de Saúde, para uso clínico e epidemiológico, e assim por diante. Enfim, o que eu quero que vocês entendam é que essa lista ela é embasada na Lei 8.080, que é a lei do SUS, depois é executada pelo Executivo através do Ministério da Saúde, quando edita a Portaria 1339. Então esta é a lista oficial brasileira de doenças relacionadas ao trabalho. E esta lista, ela serve de base a vários órgãos governamentais. Então essa mesma lista é usada pelo INSS, é usada pelo Ministério do Trabalho, é usada pela Justiça na definição dos casos, enfim, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Sereste, pelos sindicatos. Então cada órgão deste vai ter que usar essa mesma lista que está definida pela portaria do Ministério da Saúde. Então a Previdência Social, por exemplo, usa essa mesma lista para o nexo epidemiológico previdenciário, o famoso NETEP. O Ministério do Trabalho usa nas fiscalizações, na emissão de laudos, a Justiça também em laudos periciais, em decisões da Justiça, etc. Então é muito importante que se tenha essa lista oficial como referência e como um norte de estudo das ações dos agentes químicos sobre o organismo do trabalhador. E nós começamos essa aula pelo CID-10 exatamente porque vocês vão ver que a lista ela segue a listagem da CID-10, aquela mesma listagem que nós vimos agora mesmo. E nós vamos ver isso agora, então, na lista de doenças do trabalho. Eu gostaria que vocês, para os que não conhecem, baixassem o Foxit. Foxit é um programa que lê arquivos PDF. Por que o Foxit? Porque ele é gratuito e ele tem alguns recursos que vão facilitar o seu trabalho e o seu estudo. Pode ser outro leitor de PDF? Pode ser o Acrobat Reader da Adobe, pode ser outro que você queira, mas eu estou acostumado com esse Foxit e eu vou mostrar para vocês por que esse programinha é interessante no estudo da lista e de outros materiais que a gente vai passar para vocês. Vamos clicar aqui, entrar no site do Foxit. Muito bem, aqui estamos no site do Foxit. Basta vocês digitarem no Google Foxit. Ele vai mostrar para vocês o Foxit Reader, que é o primeiro. Vocês cliquem e aí vocês vão ser levados à página do Foxit. E aqui está, Free Download, ou seja, você baixa gratuitamente. Então basta você clicar aqui e você vai ter o Foxit para você utilizar. Mais uma vez, não é para fazer propaganda, mas é porque ele é gratuito e tem algumas ferramentas que vão ajudar vocês no estudo da lista de outros materiais. Vamos voltar à aula. Além disso, vocês poderão, mais uma vez, quem ainda não baixou a lista oficial das doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde, vocês podem baixar essa lista junto a esta videoaula na bibliografia, logo abaixo. Vamos então para a lista. Muito bem, aqui estamos na lista e aqui estamos no Foxit, que é o programa que vocês vão baixar. Qual a vantagem desse programa? Ele é gratuito e tem algumas ferramentas que vão ajudar vocês a trabalharem com esses materiais em PDF. Por exemplo, digamos que você queira marcar uma frase. Você vem aqui em comentar, clica em marcar e você vai marcar essa frase em amarelo. Pronto.
Isso vai fazer você lembrar que essa frase é importante. Clicando com o botão direito, você pode mudar até a cor. Por exemplo, vermelho. Então, fica mais enfatizado que você quer lembrar desta frase. Você pode marcar também um quadrado em torno de algum assunto importante, relevante. Vejam, você vai ter um quadrado lembrando você de alguma parte importante do documento em PDF. Isso não serve só para a lista, para qualquer documento em PDF, desde que não esteja bloqueado. Se estiver bloqueado, você tem algumas ferramentas na internet que ajudam a desbloquear o arquivo em PDF, tipo o Unlock PDF, que é gratuitamente feito também online na internet, e você entra lá e pode pedir para desbloquear o arquivo. Você tem aqui uma borracha, onde você pode apagar parte do texto se não tiver bloqueado. Aqui no caso parece que está bloqueado. Está bloqueado, não está apagando. Mas alguns arquivos de PDF vai apagar uma parte do texto. Lápis, você pode escrever o que você quiser. Setas, você pode, por exemplo, colocar que esse assunto aqui você quer se lembrar, né? Você pode também tirar uma foto de algum item. Por exemplo, vamos voltar aqui. Digamos que você quer tirar foto dessa primeira parte da lista. Você vem aqui no inicial e tem uma coisa aqui chamada instantâneo com a máquina fotográfica. Vejam, clica aqui, você marca o que você quer fotografar e pronto. Essa fotografia já foi feita e está na área de transferência. Basta você dar um Ctrl V, que é colar, e você vai colar isso que você selecionou onde você quiser. Então, é uma ferramenta bastante interessante essa do Foxit. Aqui também você tem máquina de escrever, você pode escrever alguma observação do lado. Arsênico, por exemplo. Então, está aí. É uma ferramenta bastante útil e que eu uso muito para enfatizar alguma coisa do texto, para fazer algum lembrete, e isso vai facilitar o estudo de vocês, não só da lista, como de outros documentos que a gente fornece em PDF. Vamos voltar à aula. Então agora vocês já têm o CID-10, que é aquele programinha para achar o código da classificação internacional, vocês têm o Foxit e vocês têm a lista. Vamos ver a lista como ela segue o CID-10. Eu vou voltar no slide dos códigos do CID-10. Vejam aqui a lista dos códigos do CID-10. Lembrem, o capítulo 1º, que vai do A00 ao B99, é sobre doenças infecciosas e parasitárias. Vamos agora então para a lista. Então aqui está a lista oficial brasileira de doenças do trabalho. Está aqui, artigo 1º, instituir a lista. Na época o José Serra era o ministro da Saúde. E está aqui, a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Aqui é muito importante que vocês vejam o seguinte. A lista tem duas formas de apresentação. Em primeiro lugar, vem o agente e as doenças relacionadas a esse agente. Por exemplo, o arsênio ou arsênico e os seus compostos arsenicais podem dar angiosarcoma do fígado, neoplasia maligna dos brônquios, blefarite, conjuntivite, etc. Então aqui você tem o agente e as doenças que ele causa. Vamos ver outro caso, asbesto, que nós vimos na aula de ações sobre o aparelho respiratório. Nós vimos lá que o asbesto dá neoplasia maligna da laringe, neoplasia do pulmão, mesotelioma. Nós vimos que dá asbestose, derrame pleural, placas pleurais. Então aqui nessa parte inicial da lista você tem o agente e as doenças que ele dá.
aqui na lista, lembrando mais uma vez, há agentes químicos, biológicos e também agentes físicos. Então aqui nós estamos benzeno, berílio, vamos achar um agente físico aqui. Olha aqui nesse caso o ruído e afecção auditiva. O ruído pode dar então perda de audição, pode dar outras percepções auditivas anormais, pode dar pressão alta, ruptura do tímpano. Então, a lista traz tanto agentes químicos, quanto físicos, quanto biológicos. Então, não é só agentes químicos. Olha aqui, vibrações. Nós, na aula de vibrações, aprendemos que a vibração pode dar síndrome de Renault, acrocianose, acroparestesia. Então, não há dúvida de quais são as doenças causadas pela vibração. Então, essa é a primeira parte de apresentação da lista, que é primeiro o agente e depois as doenças que estão relacionadas a esse agente. Agora vamos para a segunda parte, onde nós teremos as doenças e quais os agentes que são causadores daquelas doenças. E aí sim vai seguir a lista da CID-10. Vamos lá. Muito bem, aqui começa então a lista ao inverso. Então aqui estão as doenças e quais são os agentes ambientais que podem dar aquela doença. E nós começamos exatamente pelas doenças infecciosas e parasitárias, grupo 1 da CID-10. Nós vimos que o grupo 1 da CID-10 são as doenças infectoparasitárias. Aqui está, grupo 1, doenças infecciosas e parasitárias, que vai do A00 ao B99. Então a lista também começa assim. Tuberculose, que é A15, exposição ocupacional Mycobacterium tuberculose, bacilo de Koch, e assim por diante. Carbúnculo, zoonose causada pela exposição ocupacional ao bacilo anthracis. Brucelose. Então são todas doenças infecciosas, seguindo a lista do CID-10, porque são as primeiras doenças lá do CID-10. Então, a hepatite, HIV, etc. O segundo capítulo é neoplasias, tanto benignas quanto malignas, ou seja, tumores benignos ou tumores malignos. Vai do C00 ao D48. Vamos lá para a lista. Está aqui, neoplasias e tumores relacionados com trabalho. Grupo 2 da CID-10. E aí você tem a doença e os agentes que dão. Por exemplo, neoplasia maligna do estômago. Quais são os agentes que dão? O asbesto ou amianto. O angiosarcoma de fígado, que é um tipo de tumor do fígado. Quem pode dar? Arsênico e cloreto de vinila. Não sei se vocês lembram do cloreto de vinila, nós falamos que ele é usado para fabricar o PVC, o plástico PVC. Neoplasia do nariz, das cavidades nasais, radiações, níquel, poeira de madeira. Então, o que eu quero que vocês entendam é que esta lista, ela segue a CID-10. Depois de neoplasias, doenças do sangue. Então, o próximo quadro será doenças do sangue. Então, vamos ver aqui, doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos, grupo 3 da CID-10. Síndrome mielodisplásica, o benzeno da síndrome mielodisplásica, que é uma alteração que dá na medula que fabrica o sangue. As radiações ionizantes também dão a mesma doença. Então vejam bem, o que vocês vão encontrar nessa lista é o que está lá no CID-10, na mesma organização da CID-10. E é exatamente baseado nesta lista que vocês já devem ter ouvido falar que existe o NETEP, o Nexo Epidemiológico Previdenciário,
Nós vamos ter uma aula sobre isso, mas o que acontece é que o médico do INSS, ao se deparar com uma pessoa com um CID 46, por exemplo, lá no INSS, o computador vai perguntar se esse trabalhador esteve exposto a benzeno ou radiação ionizante. Se esteve, o médico do INSS classificará como doença do trabalho, até prove o contrário. É assim que é feito o nexo previdenciário. Tem vários tipos de nexos previdenciários, nexos pelo INSS. Esse aqui é o nexo profissional. Depois nós vamos aprender sobre isso. O nexo técnico epidemiológico é o CID cruzado com o CNAE. O CNAE, vocês já devem ter ouvido falar, é o Código Nacional de Atividade Econômica, que toda atividade econômica tem um código, lá da NR4. Então, esse Código Nacional de Atividade Econômica, por exemplo, carpintaria, tem um Código Nacional de Atividade Econômica. E aí fizeram um estudo de quais são as doenças mais comuns, as prevalentes nesse tipo de atividade, carpintaria. E aí, quando aparece uma doença dessa, mais prevalente em carpintaria, lá na perícia do INSS, é colocado automaticamente como doença do trabalho, a não ser que o médico tenha motivos para retirar o nexo. Aí ele vai retirar o nexo e vai justificar por que aquela doença não é do trabalho. Então isso nós vamos ver numa aula de nexo técnico epidemiológico e nexo previdenciário. Mas o que eu quero que vocês entendam é que essa lista é muito usada por vários órgãos. É muito importante conhecer essa lista, nós já vimos ela em várias aulas. Vocês viram como é importante identificar as doenças e seus agentes causadores. E que esta lista segue então a organização da CID-10. Então, vocês verão que a lista segue exatamente isso aqui. O capítulo 1, doenças infecciosas, o capítulo 2, neoplasia, o 3, doenças do sangue, 4, doenças endócrinas, os 5, doenças mentais, e assim por diante. A lista segue exatamente esses capítulos da CID-10. Vamos pegar, por exemplo, o capítulo 13, de doenças osteomusculares. Vamos lá para a lista de doenças. Aqui estamos, doenças do sistema osteomuscular do tecido conjuntivo relacionadas com o trabalho. Grupo 13 da CID-10. Então, se vocês pegarem aqui, por exemplo, lombalgia, lumbago, quais são as causas laborais? Posturas forçadas, gestos repetitivos com a coluna, ritmo de trabalho forçado ou penoso, condições difíceis de trabalho. Então, são situações que podem dar o CID-M54. Tendinite, sinovite e tenossinovite, que é a mesma coisa de tendinite. Tá? O que pode dar? Posição forçada, gestos repetitivos, ritmo de trabalho penoso, condições difíceis de trabalho e assim por diante. Então vejam que aqui nós estamos tratando de riscos ergonômicos. Vejam, posições forçadas e gestos repetitivos, ritmo de trabalho penoso. Então a lista ela traz não só doenças relacionadas aos agentes químicos, físicos e biológicos, mas também agentes ergonômicos. Então, vamos ver aqui algumas doenças osteomusculares ligadas aos agentes químicos. Vamos descer um pouco aqui. Vejam aqui, osteomalácia do adulto induzido por drogas. O fósforo pode dar essa doença, bem como o cádmio. Uma mais comum é o fósforo. O que é osteomalácia? Malácia é amolecimento, ósteo do osso.
Então é uma doença caracterizada pelo osso amolecer, o osso perde a sua rigidez. Então isso acontece em trabalhadores que se expõem ao fósforo. Vamos pegar aqui outra doença, a osteólise. A osteólise é como se morresse, necrosasse um pedaço do osso. O cloreto de vinila, nós vimos o cloreto de vinila que é usado para fabricar o PVC. Ele é uma substância que pode dar a acronecrólise. A acronecrólise é isso, é a osteólise, ou seja, a necrose óssea da ponta dos dedos da mão. Então aqui, ó, das falanges distais dos quirodáticos. Quirodático quer dizer dedos da mão. Falanges distais são as pontas dos dedos. Então o cloreto de vinila, os trabalhadores que trabalham com cloreto de vinila, podem ter, além de síndrome de Renault que nós vimos, síndrome do dedo branco, ele pode dar necrose da ponta do osso do dedo. Então vejam que aqui um agente químico relacionado a doenças osteomusculares. Então é uma doença ocupacional, uma doença relacionada ao trabalho por agente químico e no osso. Muito bem, mas o importante que eu gostaria que ficasse até agora nessa aula é que vocês conheceram o CID-10, que é uma classificação internacional que em qualquer lugar do mundo o código é sempre o mesmo para aquela doença. Então, osteólise M89.5 em qualquer lugar do mundo é a mesma coisa. E que a lista de doenças relacionadas ao trabalho segue exatamente a mesma sequência da CID-10, aqueles mesmos capítulos. Então, a ordem da lista é a mesma ordem dos capítulos da CID-10. E nós vamos ver que outros documentos, principalmente o livro que eu vou apresentar para vocês agora, também segue a mesma ordem da CID-10, ou seja, a mesma ordem da lista, porque é uma forma ordenada de você entender as doenças relacionadas ao trabalho no corpo todo. Vamos voltar à aula. Muito bem. E para completar essa aula, nós trazemos também para download, junto com essa aula, vocês poderão baixar lá na bibliografia dessa aula o livro Doenças Relacionadas ao Trabalho da Organização Pan-Americana de Saúde, junto com o Ministério da Saúde. Então, este livro, que é bastante completo, traz todas as doenças relacionadas aos agentes ambientais, quer sejam eles físicos, químicos, biológicos, ergonômicos. Esse livro é um livro muito importante de se ter. E vocês têm a versão digital para baixar aqui junto a essa videoaula. Vamos conhecer esse livro e vocês verão também que o livro segue a mesma ordem da CID-10. Então é um livro de referência sobre doenças causadas no ambiente de trabalho, pelo trabalho, e que segue a mesma classificação da CID-10. É por isso que nós insistimos em vocês conhecerem a classificação. Vamos para o livro. Muito bem, aqui está o livro na mesma ferramenta do Foxit. Aqui está a lista e aqui está o livro. Quando vocês baixarem o livro, vocês terão o livro nessa forma no Foxit. Vejam aqui, doenças relacionadas ao trabalho, Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde, série Normas e Manuais Técnicos Brasília, e aqui elaborado e distribuído pelo Ministério da Saúde. Então, esse livro é um livro essencial para a área de saúde ocupacional. E se vocês forem olhar os capítulos do livro, vamos abrir aqui.
Vocês vão ter primeiro a apresentação, introdução, aspectos conceituais, estratégicos, etc, etc. Aí vem a seção 2, doenças relacionadas ao trabalho. E aqui segue a lista e a CID-10. Então vejam, primeiro capítulo de doenças relacionadas ao trabalho. Doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho. Grupo 1 da CID-10. Depois, neoplasias. Depois, doenças do sangue. Tal qual a CID-10. Grupo 3 da CID-10. Então vejam que o próprio livro seguirá a ordem da CID-10. Então, aqui vocês vão ter uma série de informações das doenças relacionadas ao trabalho e seus agentes. Como nós já aprendemos em outras aulas, Ctrl F significa Ctrl Find, que é procurar. Se você apertar o Ctrl F, já vai mostrar aqui no cantinho procurar. Então você pode clicar aqui no procurar e vamos procurar por aquela doença que acabamos de ver. Osteólise com acento. Vamos, olha aqui, acrosteólise, já achou um. Vamos descer mais um pouco. Acrosteólise. E olha aqui, a osteólise de falanges distais de quirodáctilos, igualzinho lá na lista. CID-10 M89.5. Então vamos ler aqui. A acrosteólise é uma alteração óssea geralmente localizada nas falanges distais das mãos devido à necrose asséptica de origem isquêmica provocada por uma arteriolite estenosante, ou seja, por um entupimento da artéria do dedo. Foi inicialmente descrita em 1954 no Japão em trabalhadores da indústria de polimerização do cloreto de vinila, a partir do monômero cloreto de vinila. Então, quando fabricava o PVC. Então, nós vimos isso. E aqui está a descrição da osteólise. Então, se vocês forem ler, vai falar lá do cloreto de vinila causando o fenômeno de Renault, que foi ligada à fabricação do PVC e assim por diante. Então você pode procurar pela doença e pode também procurar pelo agente químico. Vamos pôr aqui cloreto de vinila. Cloreto de vinila. Tá aí, já achou o policloreto de vinila. E assim por diante você vai achar todos os cloretos de vinila. Então, o Foxit ou qualquer outro leitor de PDF vai com o Ctrl F buscar as informações. A vantagem, como eu disse, do Foxit é porque você tem ferramentas. Vamos supor que você queira guardar essa doença do cloreto de vinila. Vem aqui, marca com esse quadrado vermelho para que você possa enfatizar essa doença. Ou digitar alguma coisa, como nós explicamos, botar uma seta, enfim. É uma ferramenta bastante útil nesse aspecto. A seção 3 desse livro está aqui, ó, fichas técnicas de agentes patogênicos. Então, a seção 3 trata de agentes químicos mais citados nesse manual. Veja aqui, ó. Seção 3, fichas técnicas de agentes patogênicos. São agentes patogênicos de natureza químicas mais citados nesse manual de procedimentos. Então, por exemplo, acrilato. O que é o acrilato? Os acrilatos constituem um grupo de monômeros, etc. Onde a gente usa acrilatos? Os acrilatos são empregados na produção de resina. Enfim, traz uma série de agentes químicos aqui com o seu uso e a definição do que é o agente. Posteriormente, na seção 4, aí sim traz novamente a lista lá da portaria 1339, que é a lista que nós já conhecemos, que vimos até agora mesmo.
Lembrando que ela começa inicialmente pelo agente e as doenças relacionadas, e posteriormente doenças relacionadas, seguindo a ordem da CID-10, e os agentes causadores. Vamos descer um pouco aqui. Aqui mais para baixo, aqui, doenças infecciosas, e aqui começa de novo seguir a lista do CID-10. Grupo 1, doenças infecciosas e parasitárias, então tuberculose, exposição ocupacional, micobactéria e tuberculose. Então nada mais é do que a lista que nós já vimos. Então esse livro é um livro muito importante em saúde ocupacional, uma referência do Ministério da Saúde e que vocês podem ter para consultar, além de todos aqueles bancos de dados que nós já ensinamos a buscar informações sobre os agentes químicos no ambiente de trabalho. Bom, pessoal, então é isso. É claro que a gente não poderia, nesta aula, ensinar cada agente químico e o que causa no corpo do trabalhador. São inúmeros agentes químicos, são inúmeras doenças. O que nós fizemos nessa aula é mostrar de uma maneira organizada, através da CID-10, como vocês vão buscar informações sobre as ações desses agentes químicos no ambiente de trabalho. Espero que esse material ajude muito vocês na prática de vocês do dia a dia e façam um bom proveito desse material. Próxima aula nós trataremos do PPRA e do PCMSO ligados aos agentes químicos. É muito importante que diante dos agentes químicos a gente tenha um PPRA eficiente, tal como nós estamos vendo aqui na foto, uma solda sendo aspirados os fumos metálicos por um exaustor, sem que esses fumos metálicos cheguem à respiração do trabalhador. Então, nós vamos trabalhar exatamente sobre isso. Proteção do trabalhador no ambiente e também como realizar o PCMSO em relação a esses inúmeros agentes químicos. Muito obrigado, façam críticas, façam sugestões para que a gente possa aprimorar cada vez mais esse canal.